Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre imperfeição. O Voltaire disse o seguinte: não deixe que o perfeito seja o inimigo do bom. Gente, faz muito tempo que eu vivo fora do Brasil, 13 anos exatamente. E no meu tempo, não sei se ainda é assim, quando nós íamos para uma entrevista de emprego, em algum momento o entrevistador perguntava o seguinte: qual os seus defeitos? Me diga um defeito seu. E era muito normal que as pessoas respondessem, eu inclusive, eu sou perfeccionista. Como se isso na realidade fosse uma coisa boa. Porém, gente, perfeccionismo está longe de ser uma qualidade. Porque o perfeccionista tem um nível de exigência consigo mesmo imenso. O perfeccionista está sempre se comparando nas redes sociais. O perfeccionista muitas vezes não ousa, não faz nada fora da zona de conforto porque tem medo de errar. Então ele fica moldado em fazer o que ele conhece, o que ele domina. Então ser perfeccionista não é perfeição, não. É estresse, é ansiedade, é comparação. Gente, uma coisa que eu tava lembrando também, quando eu era criança, sabe aquelas coisas que ficam na sua cabeça, que marca pra sempre? Eu não lembro bem a idade que eu tinha, mas provavelmente uns 7, 8 anos de idade. E um colega de classe na escola fez uma pergunta para a professora que eu nem lembro o que era. E a professora respondeu: eu não sei, mas eu vou perguntar, eu vou pesquisar e volto para dizer. Gente, naquele momento eu fiquei impressionadíssima. Eu pensei, como assim ela não sabe? Que bom, porque eu tinha a impressão que a minha professora sabia tudo. E isso desumaniza as pessoas, porque aquela pessoa é tão perfeita, tão inatingível, tão acima de tudo, que parece uma coisa irreal. Então a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue ter empatia. Outro exemplo bem mais tarde, mas muito parecido, eu já contei em outros vídeos que eu pratico yoga há mais de 10 anos. Quando eu comecei a praticar, gente, eu tenho 45 anos agora, eu comecei a praticar com 35. Então eu estava fora de forma, eu estava um pouco acima do meu peso, eu não estava acostumada a fazer muita atividade física. E eu comecei aos poucos, eu tinha dificuldade e eu sou muito distraída, eu tenho um pouco de déficit de atenção e então eu estava sempre meio que viajando na aula de yoga. Eu tinha dificuldade para seguir e foi um desafio. E eu via aquela professora de yoga, a primeira que eu tive, como uma pessoa assim iluminada, com um corpo perfeito, era uma mulher já com quase 50 anos, lindíssima, e eu pensava, nossa, é porque ela é especial, realmente, tem esses superpoderes, estes superpoderes. E meio que coloquei ela num pedestal. E a partir daí, depois de um ano mais ou menos praticando, eu fui para um retreat, passei uma semana num resort praticando yoga com ela, com essa professora e outros colegas, outras pessoas. E eu ficava assim muito interessada para ver o que ela comia, o que ela lia, porque eu achava aquela mulher assim muito fora da realidade. Depois daquele retreat, eu me inscrevi num estúdio de yoga que isso há 10 anos atrás não era tão popular como é hoje em dia aqui em Londres. Não sei como é que tá essa popularidade da yoga no Brasil, mas aqui hoje em dia tem estúdio de yoga em cada esquina. Mas na época não era tão comum, eu fazia yoga na academia de ginástica, né? Nem sei se fala assim ainda. E quando eu fiquei membro desse estúdio de yoga, aí eu entrei numa imersão, assim, e fazia yoga todos os dias com professores diferentes, e eu comecei a conhecer vários estilos, várias personalidades, várias filosofias. E pouco a pouco eu fui desmitificando aquela idealização da yoga, né? E fui conhecendo professores que eram mais normais. Eventualmente, gente, eu fiz o curso de instrutor de yoga, porque eu fiquei meio obcecada, né? Eu queria ter uma prática perfeita. E eu fiquei obcecada, fiz muito yoga e pensei, não, eu quero ser o melhor que eu posso, então eu vou fazer o curso para ser professora.
interessante que eu fiz o curso para ser professora, mas eu disse assim, mas eu não quero dar aula, eu só quero aprender para mim. Por quê? Porque eu queria já não ter a responsabilidade de ensinar, porque isso era um outro negócio e eu achava lá no fundo que eu não era capaz. Então eu fiz o curso, a minha prática melhorou muito. E durante o meu curso, eu conheci uma professora que dizia o seguinte: parem de idealizar os professores de yoga. Eles são pessoas normais que fizeram um curso de instrutor de yoga. Só isso. E eu pensei, nossa, eu quebrei tanto a cabeça idealizando essa pessoa que se mostrava, talvez não intencionalmente, como uma pessoa super espiritualizada, com muito conhecimento, que era vegana, que meditava todos os dias, que tudo bem, gente, com todo o respeito. Mas eu me comparei tanto e pensava que eu não tinha as capacidades daquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Na realidade, a minha outra professora no futuro, que fazia esse tipo de comentário e que um dia, inclusive, eu entrevistei essa outra professora para um trabalho que eu estava fazendo na faculdade e ela me contou de problemas que ela teve de bulimia, como é que se diz? Bulimia, não sei como é que se fala em português mais, que é quando a pessoa come impulsivamente e depois vomita para continuar magra, né? Que é uma obsessão, um problema realmente de saúde mental, muito sério. E também passou por vários problemas na vida dela. Eu fiquei mais fã dessa minha professora, porque eu vi a parte humana dela. E com aquilo eu me identifiquei, porque eu pensei assim, ela não fica tentando passar essa impressão de perfeição o tempo inteiro. Que é, na realidade, o que acontece com a gente quando a gente se compara com os outros nas redes sociais. Porque o que as pessoas compartilham na rede social, gente, é a perfeição. É como eles estão com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, no melhor carro, no relacionamento perfeito, que não é a realidade. Não é a realidade de ninguém. Ninguém tá sempre linda, perfeita, de salto alto, sorrindo, né? Isso não é humano. Aí também, outro exemplo que eu acho, na época que eu estava pensando em começar a fazer terapia, eu comecei a buscar uma terapeuta e eu comecei a ouvir podcasts das áreas, assim, que eu gostaria de trabalhar. E tem um terapeuta que tem vários livros publicados que ele falava sobre codependência e apego sentimental em relacionamentos, que era uma coisa que eu estava lidando na minha vida pessoal e era por isso que eu queria começar a fazer terapia. E eu fiquei assim, hooked, como se diz em inglês, não sei como é que... Fiquei presa, fiquei obcecada de novo por esse terapeuta com essa podcast. Por quê, gente? Por que aquele homem abriu as portas para mim? Porque ele tinha os mesmos problemas que eu estava querendo tratar. Então, ele me mostrou o lado humano dele, que eu achei muito interessante, porque o terapeuta que se põe no pedestal e pensa assim, e age como eu sou intelectual, eu estudei todos os problemas emocionais do ser humano, mas eu sou perfeito, eu sou bem resolvido. Tudo bem, a gente tinha no passado essa ideia de que isso que a gente quer alguém que saiba lidar pelo exemplo, que seja um modelo do que a gente quer conseguir. Mas na realidade isso não é saudável, porque a gente põe aquela pessoa no pedestal e essa pessoa é humana. Na realidade, a gente consegue muito mais benefícios quando aquela pessoa mostra o lado humano. Eu quero compartilhar com vocês uma fala da Pema Chodron. Eu vou ter que ler em inglês porque a tradução literal para o português não faz muito sentido, eu já vou explicar. Ela diz o seguinte: Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. Que quer dizer o seguinte, se eu fosse traduzir literalmente: compaixão não é o relacionamento entre o curador e o ferido. Mas é melhor se nós dissermos o terapeuta e o paciente, faz mais sentido, eu creio. É a relação entre dois iguais. Somente quando nós conhecemos e presenciamos e sentimos a nossa própria sombra, a nossa própria escuridão, é que a gente consegue ver e presenciar e ter empatia pela sombra e a escuridão do outro. Compaixão só é real quando a gente reconhece um no outro a nossa humanidade. Eu achei essa fala incrível.
E eu acho que ela é self-explanatory, ela se explica por si mesma. Então, gente, a minha sugestão de hoje é: seja humano, não fique com medo de compartilhar suas imperfeições, as suas vulnerabilidades. As pessoas vão se identificar mais com você, vão ter mais empatia. Se você é o chefe da sua equipe no trabalho, por exemplo, às vezes compartilhando alguma coisa que você teve dificuldade de conquistar ou de enfrentar, as pessoas vão conseguir se relacionar melhor, vão ver que você é humano, é de carne e osso. Se você disser para o seu filho, quando ele estiver passando por alguma dificuldade, se você contar algum exemplo de como você enfrentou e passou por alguma situação semelhante, ele vai ver que ele também pode enfrentar, e ele vai ver que você também é humano. E quando você for buscar um terapeuta, por exemplo, você vai querer, penso eu, alguém que entenda, que tenha sentido na pele aquilo que você está enfrentando. Então, gente, permita-se, pare de se comparar nas redes sociais, permita-se ser imperfeito, é muito melhor, é mais saudável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Se vocês gostaram, deem uma curtida e compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada, grande beijo, até a próxima!